Todos, mais uma videoaula aqui, programação orientada a objetos. Nessa atividade, criar as classes de forma geométrica, quadrado, retângulo, triângulo equilátero e depois a classe com o método main, que é para fazer a utilização dessas classes e métodos. Forma geométrica tem que ter aqui o atributo lado 1 com o tipo double, os métodos calc área, calc perímetro e exibidades. E quadrado, retângulo e triângulo equilátero vão ser as subclasses de forma geométrica. Só que para metodologia desse tipo, a gente vai trabalhar a classe de uma forma de método chamado abstract, que é abstração, para deixar ela de forma abstrata, ok? E aonde quadrado, retângulo e triângulo equilátero, todos os métodos deles vão ter que ser sobrescritos. Ou seja, para quadrado vai ter que ser sobrescrito com um método diferente, retângulo também, triângulo equilátero também. Ou seja, mas por quê? Porque quadrado tem o cálculo de área e cálculo de perímetro diferente de retângulo. E retângulo também tem uma forma diferente de calcular área e perímetro, diferente de quadrado e de triângulo equilátero. Então no código fica a seguinte coisa. Criei aqui a classe forma geométrica com um atributo lado 1 do tipo double e private, e também criei os getSets para trabalhar com atribuição desses valores, para alterar esses valores ou buscar esse valor. E criei aqui os métodos calc área e calc perímetro. Só que trabalhei com um meio abstract, que no Java vai fazer com que nas subclasses que eu for trabalhar dessa classe, como temos aqui quadrado, retângulo e triângulo equilátero, que todas elas extendem-se de forma geométrica, tem por obrigação escrever esses métodos em cada classe, em cada subclasse, okay? Portanto, também trabalhei abstract também na public abstract class forma geométrica. Por quê? Com isso eu evito até fazer um erro normal do programador, que é o que? Instanciar forma geométrica, entendeu? Por quê? Não faz sentido eu instanciar forma geométrica se forma geométrica tem lá todos os seus atributos e métodos. Ligação chata. Tinha que ser a serena. Aonde lá no meu main eu não posso instanciar forma geométrica, porque não faz sentido eu instanciar forma geométrica, entendeu? Porque ela não tem exatamente um método de calc área ou de calc perímetro. Ela tem lá sim um método, só que está abstrato, ok? E também, ou seja, não tem nenhuma assinatura dentro em si, não tem nenhum tipo de função dentro desse método, ok? O que temos aqui normal é o public void exibidades, que nesse método, exibidades nada mais é do que exibir os dados em si, de cada forma que eu estou trabalhando, de cada classe que eu estou trabalhando, quando eu for chamar, ok? Como exibidades. Vai me informar o lado, get lado 1 no caso, área, calc área, perímetro, calc perímetro. Isso de cada uma das subclasses que eu estiver usando e chamando lá no meu main, ok? Ok, em quadrado, criei a classe quadrado, dizendo que ela extende de forma geométrica, ok? E aqui tive que fazer nada mais, nada menos do que sobrescrever os métodos calc área e calc perímetro, porque quadrado tem uma fórmula para calcular sua área e uma fórmula para calcular perímetro, que no caso eu coloquei return match.poll get lado 1 vezes 2, nada mais vai fazer do que o cálculo e vai retornar. E no caso ele não vai dar um retorno direto lá quando eu estiver usando, ele só vai fazer o cálculo em si, porque só estou usando um return, entendeu? Só vai mostrar lá no caso se eu pegar as exibidades, que se você observar ele não está aqui em quadrado,
Mas se eu puxar exibir dados lá no meu main, como tem aqui, vocês vão ver logo à frente, ele está puxando de forma geométrica, mas que quando eu for usar exibir dados, ele vai pegar as informações de quadrado em si. O retorno que ele vai me dar do cálculo área de quadrado e de cálculo perímetro. Okay? Em retângulo não foi muito diferente. Porém, em retângulo tive que criar um atributo chamado lado 2. O lado 2 é o outro lado do retângulo em si, porque o retângulo, como já de fato, é diferente de quadrado. Okay? E a fórmula do cálculo área e cálculo perímetro também são diferentes. Coloquei return get lado 1 vezes get lado 2 para retornar o cálculo dessa área, desse retângulo. E do perímetro eu fiz duas vezes get lado 1 mais get lado 2. Ou seja, primeiro ele vai fazer isso, fórmula matemática, ele vai trabalhar primeiro isso, vai somar primeiro o lado 1 mais o lado 2, depois multiplicar por 2. E aqui o exibir dados, que ele vai me dar mais informações desse retângulo, dessa classe que eu estou trabalhando, ok? Que no caso eu coloquei exibir dados e dei o system.outPrintln, que deu o siso, e na mensagem desse lado 2, que é a informação a mais que a gente tem, né? Esse atributo que a gente criou aqui nessa classe, mais get lado 2. Tanto criei esse atributo como criei seus get sets. Get lado 2, retorno lado 2, e o set lado 2, que vai inserir o valor para essa variável. Em triângulo equilátero também sendo uma subclasse de forma geométrica, né? Estendendo de forma geométrica, tive aqui que fazer seu método e sobrescrever esse método para cálculo área e cálculo perímetro, aonde que eu usei essa forma. Eu encontrei essa na internet, porque isso eu acho que se eu fosse tentar direto, porque eu não entendi muito bem como foi passado na lousa, mas ele está me dando o cálculo dessa área desse triângulo equilátero com essa linha de código, que é match.poll get lado 2 vezes, não, desculpa, match.poll, aí ele get lado 1, que vai buscar o lado 1 desse triângulo equilátero, multiplicar por 2, depois multiplicar com a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Acho que é isso. E no cálculo perímetro ele vai fazer nada mais nada menos que pegar 3 e multiplicar com o lado 1. Ok? E no nosso main, que não usa forma geométrica, instanciei aqui o triângulo equilátero como T1, novo triângulo equilátero, T1.set lado 1, setei o lado 1 desse triângulo como 4, ok? Só precisei fazer isso para o triângulo equilátero, para depois mostrar a saída lá. Para o quadrado, tive que instanciar o quadrado com a referência, a variável de referência Q1, e setar o lado 1, ok? E depois do retângulo, instanciei retângulo, R1 igual ao new retângulo, e no caso tive que setar o lado 1 e o lado 2. Depois exibir os dados de T1, que é de triângulo equilátero, que é a variável de referência de triângulo equilátero, Q1, que é a variável de referência de quadrado, e R1, que é de retângulo. Controlar o código. Bem, aí foi a série do nosso código em si, ou seja, essas informações que são referentes ao triângulo equilátero, como T1, quadrado, esse aqui foi de quadrado, e esse daqui de retângulo, ok? Bem simples o código, mas para deixar mais claro, eu tive que trabalhar com o comando abstract, que isso não teria como eu instanciar forma geométrica. Vou até mostrar aqui para vocês. Tá, se eu fosse tentar instanciar forma FG, forma geométrica, FG igual a new forma geométrica, ele já ia me dar isso aqui. Por quê? É uma coisa meio sem sentido, porque no normal eu teria que botar apenas o ponto e vírgula aqui e daria certo. Já veja o que aconteceu. Deixa eu
tentar só excluir isso aqui. Vou deixar isso comentado para ver como é que fica. Deixa eu comentar essa linha. Vejam só, deu um erro aqui. Não pode instanciar esse tipo de forma geométrica. Por quê? Porque nada mais nada menos que está como abstract. Está uma classe abstrata. E classes abstratas não podem ser instanciadas. Ok? Bem simples. Não é à toa que quando eu tentei instanciar ela já me deu aqui que eu teria que fazer tudo que tem lá de método e sobrescrever. Mas no caso, eu não tenho que fazer isso no meio. Eu teria que fazer isso aqui nas suas subclasses, que estenda de forma geométrica, como eu fiz aqui em quadrado, em retângulo e triângulo. Ok? A videoaula foi só isso mesmo e obrigado a todos.